Estimados alunos e estimadas alunas aqui do curso de Carreiras Jurídicas do LFG, é um prazer estar aqui perante todos e todas vocês. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, eu sou procurador regional da República em São Paulo, fui até recentemente procurador regional eleitoral aqui de São Paulo e tenho livros escritos sobre direito eleitoral e também sobre crimes eleitorais, a matéria desse nosso encontro. Então, sejam, por favor, todos e todas bem-vindas. Falaremos de diversos aspectos sobre os crimes eleitorais. Não são os crimes que normalmente as pessoas estudam na faculdade. Na faculdade, na graduação, a gente estuda lá direito penal, estuda o Código Penal. Às vezes, temos oportunidade de estudar a legislação penal extravagante, mas é muito raro que se estude direito eleitoral e muito menos crimes eleitorais. O encontro dessa data, portanto, é para vermos aspectos gerais, aspectos comuns dos crimes eleitorais, teoria geral dos crimes eleitorais. Então, vamos começar aqui os nossos trabalhos e eu gosto de começar falando da objetividade jurídica dos crimes eleitorais. O que é a objetividade jurídica? Cada crime procura proteger um bem da vida. Os crimes contra o patrimônio, por exemplo, tutelam a propriedade e a posse de bens, de coisas, ao passo que os crimes de homicídio tutelam a vida humana, e assim por diante. Cada crime tem a sua objetividade jurídica. Qual é, então, a objetividade jurídica dos crimes eleitorais? Vejam só, vai aparecer aqui: proteção da legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico ou político ou o abuso de autoridade, protegendo-se a igualdade entre os candidatos, uma igualdade relativa, né? Protegendo a igualdade nas condições de disputa. O que mais? Os crimes eleitorais protegem a liberdade de voto do eleitor. O que mais? O prestígio e a regularidade da administração eleitoral. Portanto, se pegarmos o rol dos crimes eleitorais, nós os veremos nessa tarefa: assegurar que as eleições sejam limpas, assegurar que as eleições sejam justas, assegurar que os candidatos, embora diferentes, respeitem as principais regras relacionadas ao processo eleitoral e também proteger a liberdade de voto do eleitor e proteger o prestígio e a regularidade da administração eleitoral. A administração eleitoral incumbe ao Poder Judiciário. O Brasil tem uma justiça eleitoral com capacidades administrativas. Portanto, o rol dos crimes eleitorais tem essa função. Vamos convir, é uma função de grande importância constitucional. Os crimes não estão sozinhos nessa tarefa. A legislação eleitoral traz uma série de medidas cíveis de proteção da regularidade eleitoral, até com sanções cíveis, até com sanção de perda de registro, perda do diploma, perda do mandato. Mas o direito penal tem aqui um lugar assegurado em razão da importância do bem jurídico, lisura e legitimidade das eleições. Ok? Muito bem. Quando se fala em crimes eleitorais, importa falar onde eles estão previstos. Qual é a legislação onde esses crimes vêm? E aqui vamos apresentar a vocês os principais diplomas. O principal diploma normativo que define crimes eleitorais é o Código Eleitoral. É uma lei já antiga, de 1965, né? E isso explica um pouco da maneira como esses crimes se apresentam no Código Eleitoral. Há uma enfiada de crimes eleitorais, há dezenas de crimes eleitorais. Alguns desses crimes sequer trazem pena privativa de liberdade. Alguns são sancionados somente com multa.
alguns são sancionados diretamente com prestação de serviços à comunidade, né? Parte da doutrina diz que essas condutas, mais ou menos irrelevantes, seriam, na verdade, contravenções eleitorais. Vejam só, estão previstas no Código Eleitoral. O Código Eleitoral, então, mistura crimes de enorme gravidade, por exemplo, a compra de votos, com crimes de escassa lesividade, por exemplo, perturbar os trabalhos eleitorais ou coisa que o vale. Okay? Além da previsão no Código Eleitoral, nós temos a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Quem está chegando agora no direito eleitoral, por favor, não estranhe. Embora nós tenhamos um Código Eleitoral, boa parte das controvérsias, boa parte do temário das eleições vem nessa lei especial, que é a Lei 9.504 de 97, e ela define crimes também. O mais famoso dos crimes da Lei 9.504 de 97 é o crime de boca de urna. Nós temos um único crime na Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Essa lei foi alterada em 2010 pela Lei da Ficha Limpa, né? Então, a redação atual da Lei 64/90 incorpora as inovações da Lei da Ficha Limpa e nós temos um único crime eleitoral nela previsto. Além disso, nós temos uma lei muito estranha, que é a Lei de Transporte de Eleitores. Tem o crime de transporte de eleitores, tem pena severa. O sujeito, no dia da eleição, oferecer transporte ao eleitor, na verdade, como uma forma de aliciamento, né, daquele eleitor. E temos a Lei 6996 de 82, foi a primeira lei que trouxe a informatização da justiça eleitoral e previu ali também alguns crimes. Okay? Então, essas são as fontes normativas dos crimes eleitorais. Quando a gente fala em crime eleitoral, a gente vai buscar num desses diplomas. Bom, e aqui, já entrando nessa dogmática dos crimes eleitorais, nessa teoria geral dos crimes eleitorais, preciso falar para vocês da classificação. A gente que estuda direito penal adora classificar as coisas, né? Colocar as coisas nos seus devidos compartimentos. Aparentemente, isso nos ajuda a entender do que se trata. E com os crimes eleitorais acontece o mesmo. Eu vou trazer aqui a principal classificação dos crimes eleitorais. Aquela classificação que talvez tenha maior repercussão, que é a seguinte: os crimes eleitorais podem ser próprios e os crimes eleitorais podem ser impróprios. Crimes eleitorais próprios, crimes eleitorais impróprios. Os crimes eleitorais próprios também são chamados de crimes eleitorais específicos. Por sua vez, os crimes eleitorais impróprios também são chamados de inespecíficos. Bom, e do que se trata, afinal? O que significa dizer que um crime eleitoral é próprio? Sobre isso, os autores têm opinião variada. Eu vou aqui pelaquela opinião que me parece a mais direta, que explica melhor o fenômeno, que é o seguinte: como é que eu sei que um crime eleitoral é próprio? Ele está previsto na legislação eleitoral. Se o crime estiver previsto numa dessas leis aqui que nós acabamos de mencionar, ele será um crime eleitoral próprio. E isso tem uma grande consequência em relação à competência para o julgamento dos crimes. Veremos isso num bloco apartado. Se o crime, se a conduta tiver o condão de afetar a lisura e a legitimidade do pleito, a liberdade do eleitor, o prestígio e a regularidade da administração pública eleitoral, mas não estiver previsto numa dessas leis aqui, ele será considerado um crime eleitoral impróprio. E isso também trará uma consequência séria em relação
a competência para processo e julgamento desses crimes. Eu vou dar um exemplo, acredito que todos e todas vão me acompanhar. Imagine que eu seja um cabo eleitoral de um candidato e eu ofereça uma vantagem, um dinheirinho para esse candidato para esse eleitor votar no candidato que eu estou apoiando, para ele votar no candidato que eu estou fazendo campanha. Esse comportamento é muito grave, é um crime. É o crime talvez mais importante do direito penal eleitoral e é o crime do artigo 299 do Código Eleitoral, chamado corrupção eleitoral. Esse crime é um crime próprio ou é um crime impróprio? Vejam que na minha própria fala eu já trouxe a resposta. É o artigo 299 do Código Eleitoral. Por estar previsto no Código Eleitoral, é um crime eleitoral próprio. Vamos imaginar, porém, que esse mesmo cabo eleitoral ofereça dinheiro, mas dessa vez não é para um eleitor. Vamos imaginar que ele ofereça dinheiro para um funcionário do cartório eleitoral. Ele chegue lá e ofereça dinheiro para o funcionário do cartório eleitoral fazer algo ilegal, para o cartório eleitoral fazer algo que não podia, né? Ou para ele passar ali alguém na frente, enfim. Há uma oferta de vantagem para um funcionário da Justiça Eleitoral. Que crime é esse? Corrupção do Código Penal. Não há uma figura como esta na legislação eleitoral. Então, esse crime, corrupção, do capítulo dos crimes contra a administração pública que está lá no Código Penal. Esse é um crime eleitoral impróprio. Por que ele é um crime eleitoral? Porque, vejam, é o funcionário da Justiça Eleitoral que está sendo ali, entre aspas, subornado, né? Esse crime, evidentemente, é capaz de afetar interesses da administração eleitoral. Porém, por não estar previsto na legislação eleitoral, ele será chamado crime eleitoral impróprio. Em aula própria, em aula apartada, nós veremos que os crimes eleitorais próprios são levados a julgamento pela Justiça Eleitoral e que os crimes eleitorais impróprios não são levados a julgamento pela Justiça Eleitoral, né? Prosseguindo aqui nessa classificação dos crimes eleitorais. Os crimes eleitorais não são crimes políticos. Muito cuidado com essa afirmação aqui. É uma afirmação muito importante, muito relevante. Crime político não é a mesma coisa que crime praticado por político. Crime político são aqueles crimes da Lei de Segurança Nacional. O sujeito quer subverter a ordem política, traição ao país, matar o presidente da República. Crimes contra a segurança nacional. Esses são os crimes políticos. Os crimes eleitorais, embora praticados ali no contexto, né, da disputa das eleições, eles não estão na Lei de Segurança Nacional, eles não são crimes políticos. Por que que isto é relevante? Porque os crimes políticos são levados a julgamento pela Justiça Federal, com recurso direto para o Supremo, recurso ordinário direto para o Supremo. E não é assim que acontece com os crimes eleitorais. Como nós acabamos de ver, o crime eleitoral, se for próprio, será levado a julgamento pela Justiça Eleitoral, e se for impróprio, será levado a julgamento pela Justiça Comum, aliás, pela Justiça Comum Federal. Okay? Os crimes políticos são sempre julgados pela Justiça Federal e tem recurso direto para o Supremo Tribunal Federal, chamado recurso ordinário, né? Muito bem, há uma outra classificação dos crimes eleitorais que ganhou importância no país, que é a seguinte: alguns crimes eleitorais são capazes de gerar uma inelegibilidade e outros crimes não são. Professor, o que é uma inelegibilidade? A gente está chegando agora aqui nesse curso de crimes eleitorais, a gente não tem essa informação
de direito eleitoral. A inelegibilidade é uma restrição de candidatura. Pode ser uma restrição para que aquela pessoa não concorra a um cargo determinado e pode ser uma restrição para que ele não concorra a nenhum cargo durante um certo período. A lei que prevê essas inelegibilidades é a Lei Complementar 64 de 90, né? Essa mesma que eu mencionei ter sido alterada pela Lei da Ficha Limpa. Há um rol de crimes cuja condenação colegiada, não precisa nem transitar em julgado, há um rol de crimes cuja condenação colegiada gera essa restrição de candidatura. E muitos desses crimes alguns desses crimes, melhor dizendo, são crimes eleitorais, não todos, né? Qual o crime eleitoral que gera inelegibilidade? Os crimes eleitorais, vejam aqui no quadro, que prevêem pena privativa de liberdade, né? Os crimes eleitorais que prevêem pena privativa de liberdade superior a 2 anos são capazes de gerar inelegibilidade, né? Os crimes eleitorais que não prevêem pena privativa de liberdade, por exemplo, o ilícito é sancionado com uma multa, ou então o crime eleitoral de menor potencial ofensivo, cuja pena é inferior a 2 anos, esses crimes não geram inelegibilidade. Então, vejam só, há vários crimes que geram inelegibilidade. Crimes do Código Penal geram inelegibilidade. Mas aqui o nosso tema é classificação de crimes eleitorais. Um crime eleitoral pode trazer essa restrição de candidatura? Pode, mas não todos eles. Só os que trazem no preceito secundário a pena privativa de liberdade. E essa pena tem que ser superior a 2 anos. Notem que eu não estou falando de pena efetivamente aplicada, não se trata disso. Se trata da previsão legal da possibilidade da pena privativa de liberdade. Se o crime eleitoral tiver essa possibilidade, a condenação colegiada vai gerar inelegibilidade, e se ele não tiver, não vai gerar inelegibilidade, né? Notem que a inelegibilidade não tem natureza de sanção, não é aplicada a quem tem culpa, e, portanto, esse debate não guarda nenhuma relação com aquela discussão tradicional do direito brasileiro sobre a possibilidade de execução antecipada da pena criminal. Não tem nada a ver. Se a pessoa for condenada em 2º grau por crime eleitoral que prevê pena privativa de liberdade, desimportando se ela foi mesmo a pena aplicada ou se foi outra, haverá essa inelegibilidade por 8 anos. 8 anos depois do cumprimento da pena, hein? Bom, falando ainda dos crimes eleitorais, há 2 aspectos que costumam surpreender quem se aproxima pela primeira vez desse estudo. O primeiro aspecto é que todos os crimes eleitorais são dolosos. Nós não temos crime eleitoral culposo. Ninguém pratica um crime eleitoral por negligência, imprudência ou imperícia. Exige-se a intenção, o direcionamento da vontade, o dolo. Tradicionalmente, a jurisprudência eleitoral fala até em dolo específico. Tradicionalmente, né? Então, não há crime eleitoral culposo. Por essa razão, também não há crime eleitoral pré-ter-doloso. Aquela conduta que começa com negligência, imprudência ou imperícia, aí o sujeito aproveita e age deliberadamente para praticar um crime, né? Produz um resultado agravador a título de dolo. Isso não existe em direito penal eleitoral. Todos os crimes eleitorais são dolosos. E todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada. Nós não temos a figura da ação penal privada no direito penal eleitoral, no processo penal eleitoral, com exceção da ação penal privada subsidiária, aquela trazida pela Constituição, quando o Ministério Público não denuncia, não arquiva, não requisita diligências, não faz nada. É só essa possibilidade de ação penal privada que existe em direito eleitoral.
Fora isso, o Ministério Público é que vai formar a sua opinio delicti e vai entrar com a ação penal, se assim entender. Não precisa de autorização da vítima ou do seu representante legal. Não há possibilidade da ação penal privada, né, a queixa, crime propriamente dita, no processo penal eleitoral. É curioso porque o Código Eleitoral trouxe para o ambiente eleitoral, né, para o ambiente dos crimes eleitorais, condutas contra a honra, injúria, difamação, calúnia. E essas figuras lá no Código Penal podem ser de ação penal privada subsidiária, podem ser de ação penal pública sujeita à representação, mas quando chegam no Código Eleitoral se tornam todos se tornam crimes de ação penal pública incondicionada. E por que isso acontece? Acontece em razão da vítima dos crimes eleitorais. Quem é a vítima dos crimes eleitorais, prezados amigos, prezadas amigas? A vítima é a sociedade. Por isso, os crimes eleitorais são chamados crimes vagos. A vítima é a sociedade. O bem jurídico, lisura e legitimidade das eleições vale para toda a comunidade dos eleitores, né? E, portanto, todo crime eleitoral vitima a sociedade. Mesmo um crime contra a honra, né? Você chama lá o político, sei lá, de bobalhão, né? de abestalhado, mas a vítima é a sociedade. Essa pessoa seria uma vítima secundária, né? É por essa razão que se tratam de crimes de ação penal pública incondicionada. Quem pode ser sujeito ativo de um crime eleitoral? Cuidado, gente, cuidado, porque aqui o senso comum pode nos levar a um beco sem saída. Não é verdade, isso é lenda urbana, não é verdade que os crimes eleitorais sejam crimes praticados por candidato. Errado, né? Você pode até ter uma figura ou outra praticada por candidato, mas os crimes não são crimes próprios de candidato, não exigem essa condição do sujeito ativo, só pode ser praticado por candidato de maneira nenhuma. Os crimes eleitorais são crimes comuns, qualquer pessoa pode praticar. Em alguns casos, aí sim, em alguns casos a lei vai dizer, olha, aqui é um crime que só pode ser praticado pelo juiz ou pelo promotor, mas como regra, todos são crimes comuns, né? Bom, outra questão que numa aula introdutória como essa aqui não pode ficar de fora, gente, porque isso aqui leva muita gente a bater com a cara na parede, às vezes até em prova de concurso. É uma informação muito importante, né? Eu estou ficando aqui do lado desse meu avatar para vocês verem se eu sou parecido com ele, né? Eu acho que eu não sou parecido, ele é mais bonito e eu sou mais feio, né, do que esse avatar. Agora, carecas somos ambos, isso é fato. Cuidado com o seguinte, vejam o artigo 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. O que é isso, professor? É uma técnica legislativa utilizada pelo Código Eleitoral. Às vezes a gente examina o crime do Código Eleitoral e aparece assim, reclusão até 5 anos, e não diz qual é a pena mínima. Detenção até 6 meses, e não diz qual é a pena mínima, né? Isso não significa que não haja pena mínima. Há uma lei, o próprio Código Eleitoral diz isso, é uma espécie de regra geral, né? Parte geral, está aqui no 284. Sempre que o código não indicar o grau mínimo, será de 15 dias se o tipo for apenado com detenção, e de 1 ano se for apenado com reclusão, ok? Outro aspecto bem interessante também aqui do Código Eleitoral é que, ao contrário do que faz o Código Penal comum,
ele estabelece percentuais para a agravação ou atenuação da pena. No Código Eleitoral, nós não temos esses percentuais nas agravantes e atenuantes. Só temos esses percentuais nas causas de aumento e diminuição. Ok? Então, acredito que vocês estejam familiarizados, né? No Código Penal, o juiz primeiro encontra a pena base, né, de acordo com as chamadas circunstâncias judiciais. Depois ele verifica se tem alguma agravação ou atenuação. E depois ele verifica, na terceira fase, causas de aumento e diminuição. Um agravante e um atenuante. Um agravante não pode elevar a pena além do máximo e um atenuante não pode trazê-la aquém do mínimo. E a lei não diz quanto você vai agravar, quanto o juiz vai agravar, nem quanto o juiz vai atenuar. O que pode elevar a pena além do máximo ou trazê-la aquém do mínimo é uma causa de aumento e diminuição. Aí sim, o Código Penal diz, né, os percentuais, aumento de 1/6 a 1/3, coisa assim. No Código Eleitoral, já há essa previsão do quanto se pode agravar ou do quanto se pode atenuar, guardados, porém, os limites da pena cominada ao crime. Então, não é porque tem aqui uma previsão de que a agravação será entre 1/5 e 1/3 que se passou a ser causa de aumento de pena. Não é. Então, continua sendo agravante ou atenuante. Okay? Pena de multa é fixada pelo Código Eleitoral e a gente vai aplicá-la do jeito que o Código Penal indica. Então, qual é o sistema? Você vai calcular a quantidade de dias multa de acordo com a culpabilidade do agente. E vai calcular o valor do dia multa de acordo com a capacidade econômica do sujeito. Então, às vezes a pessoa é muito rica, você coloca lá um valor final, sei lá, de 10 mil reais, aquilo faz cócegas no bolso. E se a pessoa for muito pobre e você coloca uma multa dessa, é impagável, né? É onerosa demais. Então, para evitar isso, o Código Penal estabelece que a culpabilidade levará à quantidade dos dias multa e a capacidade econômica levará ao valor do dia multa. Podemos usar esse sistema no Código Eleitoral à perfeição, porém, em alguns tipos de crime, o Código Eleitoral traz um mínimo e máximo autônomo de dias multa. Aí, nesse caso, eu faço essa aplicação combinada, né, do Código Penal e do Código Eleitoral. E isso, aliás, introduz já esse tema de grande relevo aqui para o nosso estudo dos crimes eleitorais, que é o seguinte: o Código Eleitoral não fala uma palavra sobre consumação e tentativa. O Código Eleitoral não fala uma palavra sobre local do crime, tempo do crime, extinção da punibilidade. Enfim, nada disso vem no Código Eleitoral e nós vamos aplicar subsidiariamente o quê? O Código Penal. Há um artigo do Código Eleitoral, o artigo 287, dizendo que aplicam-se aos fatos incriminados nessa lei as regras gerais do Código Penal. Então, é por isso que não há disposições na legislação eleitoral sobre consumação, tentativa, prescrição, nada disso. Aplica-se o Código Penal. Muito bem, estimados e estimadas alunos e alunas, tratamos hoje da teoria geral dos crimes eleitorais. Falamos sobre muita coisa interessante, muita coisa que nos ajuda a entender esses crimes. Então, nós falamos sobre a objetividade jurídica dos crimes, nós falamos sobre as fontes normativas dos crimes eleitorais, nós falamos sobre a classificação deles, falamos os crimes podem ser próprios e impróprios, nós falamos sobre aspectos comuns dos crimes eleitorais, né? Vimos todo crime eleitoral é doloso, todo crime eleitoral é de ação penal pública. Falamos que os crimes vitimam a sociedade, que não são crimes praticados por políticos, podem ser praticados por quaisquer pessoas. E vimos um pouquinho, né, sobre o cálculo das penas, até para saber qual é a pena mínima
precisamos aí dessa consulta ao artigo 284 do Código Eleitoral. Espero que vocês tenham gostado e aqui agradeço a atenção de todas e me despeço. Até o nosso próximo encontro.